Pelo sistema de fusos horários, a circunferência da Terra, 360 graus, é dividida pelo número de horas do dia. O resultado são 24 meridianos longitudinais, cada um com 15 graus equivalentes a 1 hora. Esses meridianos é que são chamados de fusos horários. Os fusos horários são contados de 0 graus a 180 graus para oeste e para leste de Greenwich. Como a Terra gira no sentido oeste-leste, a cada 15 graus partindo de Greenwich para o leste, as horas aumentam e para o oeste diminuem. Assim, para saber que horas são em uma determinada cidade, é preciso primeiro saber em que meridiano ela está e se está a leste ou oeste de Greenwich. Latitude e longitude são descrições da localização ou coordenadas geográficas de um determinado lugar na Terra. A latitude é a distância medida em graus da linha do Equador aos polos, norte e sul, variando entre 0 e 90 graus. Por exemplo, Brasília está localizada à latitude 15 graus e 47 minutos, ao sul do Equador. A longitude se dá quando medimos a distância tomando-se como referência o meridiano de Greenwich, acompanhando a linha do Equador. Também se mede em graus, mas varia entre 0 e 180 graus para o leste ou para o oeste. Assim, Brasília está a 47 graus e 53 minutos a oeste de Greenwich. Outra referência é a altitude. A partir dela e das informações de latitude e longitude, temos a completa referência do local. Brasília, por exemplo, está a 1.100 metros de altitude acima do nível do mar. Em relação ao cálculo do fuso horário, conforme nos deslocamos para o oeste do planeta, temos que diminuir as horas, e à medida que nos deslocamos para o leste, aumentamos o valor da medida dos horários. Os fusos são medidos em GMT, o que significa Greenwich Mean Time. Assim, podemos dizer que em relação à Coreia do Sul, por exemplo, o Brasil apresenta 12 GMT a menos, ou seja, 12 horas, fator que influencia, por exemplo, no Ano Novo, que acontece primeiro em países asiáticos. Agora, considerando Miami, que está a oeste do meridiano, são diminuídos 2 GMT, o equivalente a 2 horas. O território brasileiro, por se encontrar no hemisfério ocidental, possui o seu horário atrasado em relação ao meridiano. Além disso, em razão de o país possuir uma ampla extensão, sua localização é dividida em 4 fusos horários. O primeiro fuso horário brasileiro encontra-se 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich e 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília. Esse fuso horário abrange apenas ilhas oceânicas pertencentes ao Brasil, como Fernando de Noronha. O segundo fuso horário do país encontra-se 3 horas atrasado em relação a Greenwich e abrange a maior parte do território nacional, com a totalidade das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além dos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. É o horário oficial de Brasília. O terceiro fuso horário encontra-se 4 horas atrasado em relação a Greenwich e 1 hora em relação ao horário de Brasília. No horário de verão, essa diferença aumenta para 2 horas, pois os estados abrangidos, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e a maior parte do Amazonas não fazem parte desse horário especial. O quarto fuso horário encontra-se 5 horas atrasado em relação a Greenwich e 2 horas em relação ao horário de Brasília, aumentando para 3 horas durante o horário de verão. Abrange somente o estado do Acre e uma pequena parte oeste do Amazonas. Esse fuso foi extinto no ano de 2008, onde a área passou a integrar o fuso de 4 horas a menos. No entanto, em setembro de 2013, essa extinção foi revogada,